Esta é a sua rádio comunitária Noroeste FM, ZY1973, operando em 105,9 MHz. Uma emissora comunitária da Associação de Radiodifusão Educativa e Comunitária Aliança de Amor, situada na Rua das Nogueiras, Vila Boa Vista, Campinas, São Paulo. Rádio Comunitária Noroeste FM, a verdadeira rádio pública. Olá, muito bom dia, 10 horas e 6 minutos em Campinas. Está começando o programa Noroeste em Ação Especial de Literatura. Hoje, que dia que é hoje? Dia 6 de agosto. 6 de agosto de 2016, estamos começando então mais um programa Noroeste em Ação Especial Literatura com a professora Ana Gisele. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia. Saudade, um mês assim sem se ver, o povo ligando. Falando, nossa, qual que é o próximo assunto? Pois é, né? Estamos aqui. De quem que foi a sugestão? Foi minha mesmo, desse programa de hoje? Eu acho que foi do seu amigo ali, ó. Ah, é? Foi dele? Eita, tudo bem, Eduardo? Tá certo. Bom, hoje então, Noroeste em Ação Especial Literatura, a gente aprende muita coisa com a Ana aqui, então vamos aproveitar e aprender 2 horas aqui de aula da Ana sobre teoria da evolução, né? Bom dia, Ana. Bom dia, e aí, bom dia ao pessoal que está ouvindo. E vamos com calma, né? Porque eu não sou bióloga. A gente vai falar do Darwin e do impacto, né? Do trabalho dele sobre evolução, mas não tem como descer a minúcias, né? Sobre claro. assunto. Agora, Ana, me diz uma coisa. Darwin alterou tudo, né? A partir do século XVIII, é isso? Oi? Darwin alterou tudo, a concepção de mundo que as pessoas tinham. Ah, sim, certamente. O que você tem, o século XIX é o século em que a ciência se consolida como método, como uma série de procedimentos, testes, toda a concepção de ciência que a gente tem hoje nasceu no século XIX. E Darwin é parte desse processo. Ele não é uma figura única. Ele é uma figura que está inserida em toda uma cultura de desenvolvimento científico. Então, Ana, assim como muitos querem destruir a teoria de Marx, do grande Karl Marx, né, e seus 8 volumes do Capital, que na realidade nunca se fala que é uma coisa comunista, mas é uma coisa comunista, mas é nada mais nada menos que estudar o capitalismo em toda a sua essência, abrir a barriga do capitalismo e dizer, olha, isso, aquilo, tal. É um tratado de economia, não é um tratado de política, o Capital. E a mesma coisa, e Marx sempre foi um dos caras mais combatidos. Por que Darwin também é tão combatido, Ana? Essa é uma boa pergunta, inclusive porque já se falava em evolução, a palavra evolução já era usada como um conceito 50 anos antes do Darwin nascer. Você tem essa ideia de que as espécies evoluem. O que o Darwin fez foi descobrir o mecanismo da seleção natural. Tanto que você tem essa edição aqui da Folha de São Paulo sobre a origem das espécies. O nome do livro, que foi publicado em 1859, é Sobre a Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural. Tá, vamos entender como é que seria essa seleção natural. Seria, por exemplo, o homem, nossos cidadãos aqui, né, nós, o que diferencia dos outros animais é a capacidade de transformar as forças da natureza. E essa capacidade de transformar, em tese, né, transformar as forças da natureza e construir elementos extracorpóreos para poder fazer isso. Já o animal não, ele se adapta às forças da natureza. Então qualquer mudança climática, por exemplo, faz com que um animal evolua, o outro acaba deixando de existir. É isso a base de pensamento da teoria do Darwin? Não. Eita, não. Exatamente. Essa é uma interpretação bem simplificada. O que você tem é o seguinte: o homem, no estágio em que ele se encontra hoje, não pode mais sofrer a seleção natural, porque ele passou a alterar
Nós estamos falando, a seleção natural, ela age da seguinte maneira: você tem o fenótipo, que é a parte que você vê da característica física. Por exemplo, você tem olho castanho, azul, verde. Esse é o fenótipo, você vê a cor do seu olho. Mas para corresponder ao fenótipo existe um gene. Sim. E o gene está lá no seu código genético. Isso foi descoberto depois de Darwin. O que o Darwin fez foi sacar que existiam características herdadas, mesmo sem saber nada sobre genes. Ele não tinha acesso aos trabalhos do padre Mendel sobre genética. Então, o que ele pensava? Você tem uma determinada espécie e as espécies mudam. Por que é que elas mudam? Antes do Darwin existiu Lamarck. Lamarck, no século XVIII, dizia o seguinte: as espécies mudam por causa de uso e desuso. Quando você para de usar uma característica, essa característica acaba desaparecendo da sua espécie. E muitas vezes as espécies mudam porque precisam mudar. Você tem a ideia do Lamarck era que a evolução era sempre rumo ao aperfeiçoamento, que todas as espécies que elas surgiam a partir de uma geração praticamente espontânea e elas evoluíam rumo ao aprimoramento. Essa era a teoria do Lamarck. O Darwin diz não. Você não só aprimora, você muda conforme precisa se adequar ao ambiente. Você tem, não é só uma questão de mudança climática, é muito mais uma questão de você se adaptar às circunstâncias gerais do ambiente. Então, quando você tem isso no livro da escola, eles colocam Lamarck com o exemplo da girafa. Que a girafa, para alcançar o alimento nos galhos mais altos, precisava sempre esticar mais e mais o pescoço. Então, de tanto esticar, ela foi desenvolvendo um pescoço maior. Evoluindo. O que o Darwin diz, a evolução para Lamarck era nesse ponto. O que o Darwin diz é o seguinte: não, a girafa não evoluiu por necessidade ou porque esticou demais o pescoço. Ela evoluiu porque em uma determinada geração nasceram indivíduos com o pescoço mais comprido. Esses indivíduos tiveram mais sucesso na reprodução e acabaram sobrepondo a sua linhagem aos indivíduos que tinham o pescoço mais curto. E com o tempo, essa linhagem acabou ocupando todo o espaço. Suponhamos assim, ó, nós temos um mosquito da dengue. Tá? Pegar um mosquito da dengue. Acho que essa questão da etapa da evolução, ela vai muito pelo tempo. Por exemplo, uma girafa, a sua evolução demora centenas de anos. Já como a evolução do inseto é menor, a gente pode... Ela é muito mais fácil de observar. Né? Por exemplo, você cria um veneno, o mosquito da dengue, e um outro tem um gene diferente que acaba tendo anticorpos. Veneno. E essa evolução é que faz com que ele evolua. É a questão dos vírus e das bactérias também, que você usa determinadas vacinas para os vírus, você usa determinados antibióticos para as bactérias e você cria gerações mais resistentes. Se o pessoal que fabrica remédio entendesse de evolução, poderia poupar para a gente muito aborrecimento. Você quer ver? Os insetos são muito mais facilmente observáveis por causa do tempo. Para mim, um exemplo clássico é um exemplo que foi usado pelo Carl Sagan num dos livros dele, que é das traças de Londres. Quando no século XVIII para o XIX surgiu a Revolução Industrial e aquelas fábricas a carvão e a locomotiva a carvão e tudo mais... Criava aquela fuligem, né? Então, exatamente. Londres ficou coberta de fuligem. E aquele nevoeiro que caracterizava a imagem da cidade carregava ainda mais a fuligem, tornando toda a construção escura, cinzenta e até preta mesmo. Aí as traças brancas ficavam mais visíveis para os pássaros, e os pássaros comiam as traças brancas. As traças mais escuras, elas conseguiam se camuflar melhor nos prédios e não eram atacadas. Então, em um espaço de menos de 20 anos, Londres passou a ter traças escuras ao invés de traças brancas. Na virada do século 19 para o 20, praticamente 100 anos depois, a matriz energética mudou. E o carvão foi se tornando obsoleto porque a eletricidade passou a ser a matriz energética. E aí,
Londres teve reformas, fachadas foram limpas, a fuligem foi raspada da pedra e tudo mais, e as traças pretas ficaram visíveis. Aí voltou a traça branca. E aí você tem esse ciclo das traças que é interessantíssimo, porque quando passou a Segunda Guerra Mundial e Londres foi bombardeada e os prédios foram reconstruídos muito mais coloridos e menos cinzentos, a traça branca ela se tornou tranquila, porque ela podia se camuflar em várias outros ambientes. A traça preta praticamente sumiu. Tá, Ana, agora tudo bem, então a gente percebe que há uma evolução, nada é mutante, né? Nada é mutante. E por que, falando um pouco dessa perseguição a Darwin, por quê? Porque Darwin com essa tese, ele coloca em questionamento aquele papo de Adão e Eva, vamos dizer assim ou não? Olha, eu diria o seguinte, você tem os evolucionistas, desde Lamarck até Darwin, eram livre-pensadores, tá? O avô do Darwin, o Dr. Erasmus Darwin, que era naturalista também, era um camarada que era praticamente ateu. Erasmus Darwin era praticamente um panteísta, um cara que celebrava o sexo livre na virada do século XVIII para o XIX, era cheio dos valores da Revolução Francesa. A família Darwin não era monarquista, não era propriamente republicana, mas também não era defensora dos privilégios da aristocracia. Era uma família da gentry, que é uma classe social que vai surgindo na Inglaterra por causa da Revolução Industrial, e que eles têm dinheiro, têm conhecimento, têm acesso às universidades e são muito mais maleáveis. É um tipo de alta burguesia que surge, mas Sim. É uma burguesia campestre, não é uma burguesia urbana. Tanto que o pai e o avô do Darwin, pelo lado Darwin, eram médicos. E o lado Wedgwood, que era o lado da mãe do Darwin, eram ceramistas. E o avô do Darwin, do lado Wedgwood, era zilionário, porque ele produzia a porcelana mais cara da Inglaterra. Então, o que você tem no Darwin é que ele é um cara que cresceu num meio em que era um meio intelectual, porque a família dele, todo mundo lia, pintava, Quando ele era adolescente, ele quis montar um laboratório de química no quintal, ele e o irmão, e os tios da família Wedgwood davam para ele os vidros, que eram caríssimos na época. Ele sempre teve acesso aos livros que quis, porque a família era muito letrada. Então, o Darwin tinha um ambiente familiar que favorecia o pensamento. Outra coisa que é interessante é que a mãe do Darwin, que morreu cedo, quando ele tinha 8 anos, ela era unitarista. O que seria unitarista? Unitarista era um ramo do cristianismo que não acreditava na Santa Trindade, que eles defendiam que o Deus era uno. Quer dizer, você tem lá no século IV, no Concílio de Nicéia, a decretação de que existe a Santíssima Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Desde aquela época existem cristãos que não acreditam que Deus seja as três pessoas, que acreditam que Deus é uno e indivisível. E os unitaristas têm uma tradição de contestação tanto no protestantismo quanto no catolicismo. Miguel de Cervé era considerado um unitarista. Você já ouviu falar de Miguel de Cervé? Não. Miguel de Cervantes sim, mas Cervé não. Não, Cervé, eu até marquei aqui, depois se você quiser ficar com as minhas fichinhas, porque ele nasceu em 1511 e foi queimado em 1553 pelo Calvino. Quer dizer, ele foi queimado por um protestante que questionava justamente a... Calma, ele era odiado tanto por católicos quanto por protestantes porque ele era unitarista. Quando ele foi para a fogueira, tem uma minissérie espanhola genial que passou na TV Cultura há uns 25 anos atrás, em que ele está indo para a fogueira e o padre diz para ele: arrependa-se, meu filho, né? E jure fidelidade a Jesus, o Filho eterno de Deus.
E ele virou todo amarrado ali com lenha verde para queimar mais lento, né, para doer mais, e falou: seu idiota, se ele é filho, como é que ele pode ser eterno? Né? Então, e Servet era um cara do Renascimento, ele era meteorologista, geógrafo, anatomista, filósofo, ele escrevia sobre jurisprudência, sobre matemática, e ele foi um dos primeiros a observar o sistema circulatório dos seres humanos. Inclusive, é dele o primeiro diagrama da circulação dos pulmões. Era um cientista. E ele era unitarista. Ele foi para a fogueira porque ele defendia que Deus era uno e indivisível. A mãe do Darwin frequentava essa igreja e existia uma anedota na Inglaterra do início do século XIX que os unitaristas eram o mais perto dos ateus que você podia chegar, sem entrar em encrenca. Então você vê que Darwin vinha de um lar que já permitia que ele pensasse. Interessante. E então aí, ele teve berço para poder entender. Claro, e ele teve acesso, ele fez medicina em Edimburgo, depois ele foi fazer história natural em Cambridge. Ele tinha uma formação excelente, ele fez a viagem no Beagle, que foram 4 anos e 9 meses de pesquisa, dando a volta ao mundo e coletando espécimes. Tá? Muito bom. Muito bom. E aí o que você tem é uma coisa interessante, que eu acho que, eu creio, na minha modesta opinião, que o ódio que muitas pessoas têm até hoje do Darwin está aqui nesse capítulo. Até quando é verdadeira a doutrina utilitária, como se adquire a beleza? No livro dele sobre a origem das espécies, ele coloca o seguinte, que muitos sustentam que as conformações foram criadas por simples prazer da beleza, para encantamento dos olhos humanos ou para o prazer do Criador. Esse último ponto, contudo, está de fora da discussão científica. E essa é uma discussão interessante, porque muitas pessoas, quando questionavam a evolução, diziam, mas a evolução é uma teoria utilitária, em que as mudanças são necessárias porque são úteis. Que a evolução do Lamarck fala isso, a do Darwin fala isso num ponto ou no outro, mas onde fica a beleza? Por que existe beleza no mundo se a beleza não é útil? E o Darwin vai dizer, não, a beleza é extremamente útil, porque durante o ciclo de reprodução sexuada, todos os animais de grande porte são atraídos em um primeiro momento pela beleza. Os pássaros pela plumagem, né? Sim. Até mesmo os insetos têm aspectos de... Então, a beleza tem um caráter utilitário. E quando você coloca Deus na equação, não é científico. Então, ele nem sequer discutiu Deus. E talvez seja isso que tem irritado mais. Então, Ana... Bom, Ana, vamos dar um pequeno intervalozinho? Vamos chamar uma música aqui, que eu quero aprofundar esse debate. Porque, assim, você sabe que quanto mais uma transformação, uma ideia é necessária, mais ela é negada, né? Então vamos entender um pouco mais Sim. o que Darwin, né, altera toda essa... A concepção de mundo das concepção pessoas. de mundo, onde... Porque assim, tem aquela coisa, né? Alguns cientistas falam assim, olha, um dos objetivos da ciência é tentar achar a existência de Deus, né? E não é. E não é isso, Não entendeu? não mesmo. Gente que quer casar religião e ciência tá totalmente equivocada, né? Então, ou mal intencionada. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aqui um Gonzaguinha. Você gosta? Ótimo. Começaria tudo outra vez. Tá E depois certo. a gente volta, tá bom? Tá bom. Muito bem, 10h24 em Campinas. Muito bem, 10 horas e 35 minutos. Voltamos aqui ao vivo no programa Noroeste em Ação, especial literatura, hoje, né, dia 6 de agosto de 2016. Olha, tem mensagem aqui no WhatsApp. Bom, Cristiane tá ouvindo a gente lá em Bacabal, no Maranhão, Ana. Ai, peraí. Oi, Cris, tudo bom? Ela falou que ela não perde o Beijão programa, pra você. peraí. Tá ela, tá a Kelly, tá minha sogra Maria José Que bom. e minha netinha. Minha netinha linda, que vai vir comigo aqui, dia 27 ela chega. Ai, Legal. coisa boa. Bom, Ana, a gente tava
conversando aqui no intervalo, a leitura superficial de Darwin, a teoria da evolução, atrapalha cientificamente para a gente compreender tudo isso? E essa disputa religiosa de achar que Deus é o único, que a gente veio de Adão e Eva, e aquela coisa tal, isso atrapalha o debate científico da teoria da evolução? Muito. Atrapalha todo e qualquer debate científico, atrapalha a pesquisa científica, atrapalha o ensino. Você vê toda essa movimentação em torno dessa escola sem partido, que não é outra coisa. Pois é, e aqui a gente tem agora um ministro da Ciência e Tecnologia que é evangélico. Pois é. Não, tem uma série de coisas que não se casam. Eu gosto de lembrar do Cardeal Martini, que era do Observatório Vaticano e que morreu há alguns anos atrás, que foi entrevistado num documentário. Ele dizia o seguinte: a partir de Galileu, morreu, sabe? Ciência é uma coisa, religião é outra. Você não pode usar a Bíblia para discutir fenômenos que são observáveis cientificamente. Claro. A Igreja Católica já lida com a evolução de uma maneira melhor há décadas e décadas. Eu vi também um panfleto daquela igreja, como é que chama aquela igreja que bate na nossa porta todo domingo? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, falando um pouco, falando do Big Bang, inclusive. Sim. Reconhecendo o Big Bang como uma evolução da natureza, uma evolução. Vai chegar uma hora em que esses discursos míticos não vão ter mais argumentos e vão ter que assumir que existem explicações sensatas, concretas, científicas para uma boa parte dos fenômenos que a gente se depara, que não dá para pensar nessa ideia do criador inteligente, ou onisciente, onipresente, que faz tudo. Você tem duas visões de mundo que são conflitantes, né, se encontrando aí. E se encontrando de maneira hostil, porque o discurso religioso, ele demoniza a ciência e se vale de argumentos bem toscos e bem rasos para que as pessoas não entendam como é que se pesquisa. Olha, eu vou falar um pouquinho sobre a viagem do Darwin. Claro. Inclusive passou por aqui na América Sim, do Sul. E é isso que eu quero falar. Legal. Você tem... Darwin vinha de uma tradição livre pensadora e os dois lados da família dele eram abolicionistas, para você ter uma ideia. Num determinado momento, ele estava estudando medicina e ele ficou chocadíssimo com as aulas práticas no hospital, vendo as pessoas serem amputadas sem anestesia, porque naquela época não existia anestesia. E ele começou a desistir da medicina, mas ele era uma pessoa... todos os contemporâneos os descrevem como afável, doce, tímido, uma pessoa que não se impunha. E ele morria de medo de dizer para o pai dele que não queria mais estudar medicina. Ele foi se bandeando para a história natural, aproveitando que o pai e o avô eram naturalistas também. Ele foi se bandeando aos pouquinhos. Achou um caminho. Aí o pai, quando percebeu que ele não poderia mais ser médico, mandou ele para Cambridge para fazer o curso de artes e humanidades, para ver se ele se formava clérigo. E foi aí que ele se inscreveu no curso de geologia do Henslow, no curso do Sedgwick, que eram professores que eram tementes a Deus e que, por exemplo, subiam as montanhas para pesquisar, e um dia o Darwin encontrou uma conchinha e perguntou para o Sedgwick: como é que pode ter uma conchinha no alto dessa montanha que está a milhas e milhas do mar? E aí o Sedgwick falou: mas isso foi o dilúvio. E o Darwin ficou pensando e pensando. E aí, no início da década de 1830, surgiu a oportunidade dele fazer a viagem do Beagle. Foi o professor Henslow que indicou ele, deu as cartas de recomendação. A viagem do Beagle era uma viagem de pesquisa científica. Não é que ele pegou um navio mercante e foi embora. Não, era uma viagem que foi projetada para ir parando nos lugares, ficando um determinado período de tempo para recolher espécimes.
tinha espaço no navio para que esses espécimes fossem armazenados, e muitas vezes quando eles chegavam a um determinado porto, eles já despachavam para os museus das universidades britânicas uma parte dos espécimes coletados, tanto que 4 anos e 9 meses de viagem, passando por Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, pelas Ilhas Galápagos, dando a volta ao mundo. Quando Darwin voltou para as Ilhas Britânicas, ele teve 20, 30 anos trabalhando só em cima dos espécimes que ele coletou nessa Diz viagem. uma coisa, o que diz na origem das espécies sobre o Brasil, por exemplo? Não, na origem das espécies não diz nada, mas Ah, no tá, diário no de diário. viagem do Darwin é bem interessante, porque ele, olha só, ele está num lugar perto do Rio de Janeiro e diz: é notório esse lugar pelo fato de ter sido durante muito tempo o quilombo de alguns escravos fugidos que, cultivando o pequeno terreno próximo à vertente, conseguiram suprir-se do necessário sustento. Mas foram um dia descobertos e reconduzidos dali por uma escolta de soldados. Uma velha escrava, no entanto, preferindo a morte à vida miserável que vivia, lançou-se do alto do morro indo despedaçar-se contra as pedras da base. Se tratasse de alguma matrona romana, esse gesto seria interpretado como nobilitante amor da liberdade, mas uma pobre negra não passava de simples caturrice de bruto. Nossa. Ele faz uma crítica e ele passa, todos os lugares onde ele passa pelo Brasil, ele fala de pessoas que, ele passa um tempo no interior, e ele fala do cara que era um fazendeiro que era praticamente um humanista em tudo, menos quando se tratava dos escravos. Né? E aí entra uma questão que eu fui descobrir depois. Eu tenho aqui 2 biografias do Darwin. Essa aqui é do Irving Stone, que era um biógrafo profissional. E é uma biografia já relativamente antiga. Eu tenho esse volume comigo há décadas. Foi a minha tia que me deu. Quer dizer, o copyright dessa tradução para o espanhol é de 1980. Mas ela foi escrita um certo tempo antes. Irving Stone escreveu sobre Clarence Darrow, sobre Van Gogh, Michelangelo, Jack London, Amelia Earhart. Era um cara que ganhava a vida fazendo biografias. O nível dela é bonzinho, mas é uma biografia mais literária. E essa outra aqui, que foi publicada pela editora da Unesp, é de uma catedrática. Deixa eu só tentar Pois passar para o ouvinte entender aqui. A gente tem aqui Sei. Origem das espécies do Darwin. Deve ter umas 300 páginas, Ana. Umas 300. E aqui outra, não, falando aqui, do Darwin, é 2 tijolos de 1000 páginas. Essa daqui Para entender a importância do autor. Essa biografia literária, ela tem 390 páginas. Essa daqui, ela tem por volta de 1.700 divididas em 2 volumes. E o livro mesmo do Darwin, Origem das Espécies, tem 300 páginas no máximo. Por volta. Pois é. Então, isso é importante, Ana, para mim citar aqui, para que as pessoas possam entender o significado do trabalho feito. Sim. E o que a evolução desse trabalho o Darwin levou. É o interlocutor de uma boa parte da produção científica do século XX, em termos de biologia. Ele gerou uma linha de biólogos evolucionistas que tem o Stephen Jay Gould, o Richard Dawkins. São cientistas de peso, não é qualquer Zé Mané ali do bar da esquina. É gente que tem trabalho sólido em universidades sérias. E o que eu ia falar sobre a questão da escravidão é o seguinte, que quando o Darwin era estudante em Edimburgo, ele foi aprender taxidermia. Você sabe o que é taxidermia? Não. Taxidermia é a arte de empalhar animais. Sim. Né? Qualquer filme de serial killer, desde o Norman Bates até Criminal Minds, você tem aqueles caras sozinhos que ficam empalhando o bichinho. Então, a taxidermia era importantíssima para a história natural porque era a única maneira dos museus poderem exibir espécimes e mostrar para as pessoas como eram animais de outras latitudes, de outros continentes. Então, a taxidermia era importante. E o Darwin aprendeu taxidermia com um escravo liberto. Olha que legal. Lá em Edimburgo, na Escócia. E ele considerava esse cara tão interessante, mas tão interessante, agradável, inteligente, que foi, além do fato da família ser abolicionista, ele humanizou
o relacionamento dele com pessoas negras naquela relação. Quando ele veio para o Brasil anos depois e viu os negros sendo maltratados, a referência dele era aquele técnico em taxidermia. Que ensinou muito e que tinha muito para... e que ensinava todos os estudantes da geração dele. Muito interessante. Então, você tem... Então ele chega, impacta, né? Quando ele vê... Ele impacta, ele fica fascinado pelas formações geológicas, porque ele tinha uma formação forte, né, em História Natural e Geologia. Ele fica impactado pelos animais, pela variedade. Ele recolheu amostras de insetos de monte aqui. Ele recolheu amostras de pequenos roedores, de animais de médio porte. A expedição inteira ficou aqui meses. Mas a escravidão era uma coisa que para ele tornou a viagem pelo Brasil extremamente penosa. Era uma coisa que para ele era frustrante e doía. Mas dói. Olha, Ana, eu vou dizer uma coisa para você, me perdoe. Mas não é todo viajante, porque Saint-Hilaire e outros viajantes contemporâneos do Darwin, era uma época em que os europeus vinham para cá para fazer expedições de naturalistas e publicavam suas memórias, e você não vê nenhum deles reclamando com a pungência que o Darwin reclama da escravidão. Pois é, Ana, é difícil, mas eu vou fugir um pouco do debate de Darwin. Há exatos 3 semanas atrás, esse pobre menino aqui, chamado Jerry de Oliveira, e sua esposa Cristiane Costa, foi participar de um congresso de radialistas no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, mais conhecido como a Casa do Barão de Duas Pontes, Barão de Atibaia, né? Fazenda Duas Pontes. E aí a gente viu lá, por exemplo, o casarão, né, enorme da casa do senhor de escravo. E aí a gente viu também o local onde os escravos cozinhavam. Eram umas 10h30 da noite, 11h30 da noite, me chega um monitor. E a gente ali tomando um café, perto onde ficavam os escravos deitavam, que era perto do fogão ali. Não sei se você conhece ali. Perto do fogão. Eu não tenho essa referência. E aí, assim, ó, eles contando, né, que ficavam os escravos, eles dormiam aqui porque era perto do fogão, que era mais quente, papapá, papapá. E de repente chega o monitor e diz o seguinte: gente, tá chegando a meia-noite, os escravos vão arrastar corrente, acho que é melhor vocês dormirem. Criando uma cultura, né? Aí eu falei, olha, se vier o escravo eu liberto. Né? Então, assim, a escravidão, ela rende você vai... muito dinheiro ainda pós-escravidão, porque um Sim. hotel 5 estrelas, que vive, na realidade, dessa memória macabra da escravidão do Brasil. Porque você vê muitos locais também de visitação turística em que os ferros estão expostos, os ferros de tortura. É como se qualquer igreja católica colocasse as fogueiras em exposição e os instrumentos de tortura da Inquisição. Não, e você entra assim no hotel, Ana, você entra no hotel, tem uma placa assim, ó, de uma escrava dizendo assim: abençoados todos aqueles que pisarem nessa terra, porque meu senhor era bom. Putz. Como é que um senhor que escravizou milhares de pessoas pode ser bom? Então, a ideologia, né, da elite campineira, né, que precisa ser alterada. Porque Olha, se ganhar dinheiro com o tem, martírio de um povo é demais. Desculpa, fugindo um pouco de não, Darwin, eu sei, mas você tem aí... parece que esse setor da sociedade não evolui, né, Ana? Não. Evolui no sentido de como explorar melhor as outras pessoas, mas não no sentido de se tornar um ser humano melhor. E por falar nisso, era essa uma das críticas que se fazia ao Lamarck, o primeiro evolucionista, o cara que foi o precursor de Darwin, que Lamarck acreditava que as espécies se aprimoravam sempre para melhor. E Darwin dizia não, elas se aprimoram para se tornar mais aptas, mais adaptadas, mais adequadas. O conceito de melhor ou pior é um conceito humano que não pode ser impingido à natureza de maneira aleatória, né? Claro. Mas você tem um dos grandes problemas que surge quando a gente começa a discutir. Você tem
a evolução agindo na natureza. O ser humano não está mais vivendo na natureza desde que a gente criou a sociedade. Desde que a gente saiu daquele clã de caçadores e coletores e criou a primeira cidade cheia de ferramentas e passou a produzir alimentos, nós não vivemos mais na natureza. A gente abre mão da natureza e utiliza a natureza para poder... A gente passa a explorar a natureza, passa a explorar os outros animais, passa a interferir na evolução de determinados animais, porque quando você passa... E plantas, você passa a fazer enxertio, você passa a selecionar... Eu considero uma estupidez essas pessoas que dizem que a seleção natural não existe, porque o ser humano faz seleção artificial desde a Babilônia. Quando você pega uma colheita de trigo e separa as melhores sementes para plantar e pega as piores para fazer a farinha, você já selecionou o trigo que você vai plantar na colheita seguinte e vai ser melhor do que o que você plantou na anterior. Claro. O ser humano faz seleção Agora, desde 5, 6 mil anos atrás. Inclusive essa discussão de seleção, de alteração, de mudança, é o que a gente vai discutir no próximo sábado. Sobre a questão de o que é um produto transgênico. Pois é, você vai trazer o Zé Maria, o professor Zé Maria Guzmão, lá de São Carlos. Pois é isso que a gente quer discutir, Ana. Agora, por que o pessoal pega a discussão da evolução das espécies de Darwin, utiliza como exemplo aquele papo furado do macaco e do homem? Sim, isso. Sim. Se a gente olhar, por exemplo, do Aedes aegypti, é muito mais fácil da gente compreender do que... Mas é que existe um livro posterior do Darwin que trata da seleção do homem como uma espécie em separado. E o que ele diz é o seguinte: primatas de grande porte compartilham um ancestral em comum. Tá? Então, você tem uma árvore genealógica. Normalmente a evolução nos livros de biologia ou no senso comum é aquela caminhada que começa com o miquinho e termina no homem. Isso, a evolução aí depois não na hora que você isso. vê a questão do golpe, você fala, volta tudo, vamos começar do zero, né? Pois é. Né? A evolução não é uma caminhada, a evolução é uma árvore genealógica, naquele sentido em que você tem ramos, né, derivando em espécies diferentes. Então você tem, em um determinado momento, a gente teve um ancestral em comum com todos os grandes primatas, com o orangotango, com o gorila, com o chimpanzé. Claro. Mas, a partir desse ancestral comum, várias linhagens diferentes saíram de grandes primatas. E a partir dos primeiros hominídeos, várias linhagens saíram... E uma delas é a nossa, uma delas é o Homo sapiens. Mas a gente tem ancestral em comum com o Neandertal, com o Cro-Magnon, com o Australopithecus, tanto o robusto quanto o grácil. Ana, ontem na abertura da Olimpíada, acho que falou um pouco sobre isso, né? Primeiro assim, a abertura da Olimpíada começou... Assim, apesar da vaia do Temer, a vaia do Temer foi fantástica. Bom, aqui, né, parabéns ao povo que o vaiou, né? Mas assim... Como é que eles começaram a abertura da Olimpíada falando no início de tudo, o mar, né? Depois começa a criar os micro-organismos com os primeiros ser vivos. Sim. E vai para a evolução, até a chegada dos portugueses e tal. Ou seja, seria muito mais fácil a gente, sabe, compreender a evolução por aí. Ou seja, se o primeiro ser vivo, o primeiro micro-organismo, nós somos descendentes de todos eles. Toda a vida tem um ancestral em comum. É isso. Toda matéria viva tem um ancestral em comum. E é fácil compreender isso. Né? Sim, e é bonito. Que uma das coisas uma das críticas que eu recebia quando eu era adolescente, das minhas colegas carolas da escola, era, não, mas isso é horrível, é frio, Deus é mais bonito, Jesus é mais bonito. E não é a beleza que existe nessa concepção de que você deriva de um ancestral em comum, mesmo que esse ancestral seja um micro-organismo unicelular, é uma coisa, significa que a vida se impõe.
A vida começa em uma coisa microscópica, sem qualquer característica que a diferencie do meio, e ela vai se impondo, ela vai se transformando, vai se realizando, adaptando, e povoa o planeta inteiro de animais e plantas. Agora, senão Ana, a gente seria só rochas. Agora, Ana, uma outra questão é o seguinte, o pessoal sempre fala o seguinte, que o homem evolui, aquele velho papo que você falou, não, você está enganado, né? Eu pensando aqui, então a gente sempre vai aprendendo, né? Que o que fez a evolução humana foi ele transformar as forças da natureza a partir de elementos extracorpóreos, que ele pudesse transformar as forças... Isso é a civilização, isso, não a evolução. Não a evolução, é isso que eu queria dizer. Exatamente. Porque às vezes é o seguinte, quando a gente vê o transgênico acabando com o meio ambiente, a produção em alta escala de lixo, a gente está evoluindo ou não? Aham, aí é que tá, a gente está evoluindo para pior. Pois é. Então eu evoluí agora na conversa, né? Agora entendi a coisa, entendeu? Pois é. A diferença aí você tem, evolução é uma coisa, civilização é outra. A civilização é uma criação humana. Primatas de grande porte entendem o conceito de ferramentas. Por exemplo, você pode ver um chimpanzé que pega um graveto para cutucar um cupinzeiro, um formigueiro para pegar comida. Isso é uma ferramenta. Ai, Ana, sabe o que eu lembrei? Agora, quando você falou do primata, eu lembrei do Stanley Kubrick. Ah, tá. 2001, Odisseia no Espaço. Aquilo é o... Pois é. E o problema... o Kubrick, ele tentou fazer o livro do nossa... 2001. Não, me fugiu o autor do 2001. Ray Bradbury. Isso. Então, ele tentou passar para a imagem todas aquelas descrições do Bradbury. E ficou uma coisa extremamente poética. Mas o que o Bradbury está dizendo ali é que o ser humano, do momento em que pegou aquele osso e transformou numa arma, já estava condenado. Sim. Não é? E o ponto épico do filme é aquele, né? Não é exatamente. Quando o primata pega o osso do cadáver e usa para matar o outro primata, ele joga o osso para cima e aí aparece a imagem do satélite. O que o Kubrick fez foi pegar capítulos inteiros do Bradbury e fazer uma metáfora visual. E ficou lindo, Ana. Qual a sua avaliação desse filme? Eu não tenho muita paciência com o Kubrick. Eu já dormi vendo esse filme uma meia dúzia de vezes. Às vezes eu também. Sabe, quando começa a tocar o Danúbio Azul, eu durmo, é invariável. E ele dá uns toques, né? Por exemplo, o computador HAL, né? O livro é muito mais interessante, porque ele mergulha nessas contradições da civilização. E quando o HAL, né? H-A-L, né? Que é o computador. Se você for olhar antes do H, então, olha, depois do H vem o quê? I. Depois do A vem o B. Depois do L vem o M. Ele faz uma analogia da dominação do mundo pela máquina por uma única empresa, que na época era a IBM. Isso porque ele não chegou a conhecer o Bill Gates. Né? Mas vamos, Ana. Então, você vê, essa diferença entre evolução e civilização é crucial. Porque nós não estamos mais nos adaptando às condições do planeta. Nós estamos modificando o planeta para ter condições de viver nele. E nisso a gente realiza uma quebra. É uma ruptura imensa e que tem consequências. E Darwin, ele coloca o seguinte, né? Ele coloca que todos os seres vivos têm uma função específica no mundo em que vive, na natureza. Você tem relações de simbiose, você tem relações de dependência, você tem, por exemplo, se você tem uma flor que tem a corola muito longa e você precisa que ela seja polinizada, você tem que ter um pássaro ou um inseto que entre lá dentro e que leve o pólen para a outra flor. Então você vai ter duas espécies evoluindo, uma em função da outra. E esse é o grande lance que a gente quer debater hoje. Existem momentos de equilíbrio. Uma coisa interessante é que, por exemplo, a biologia trabalha com 5 grandes extinções de espécies nos levantamentos
por camadas da Terra. Você tem a geologia estuda as camadas da Terra. E nessas camadas, quando se encontram fósseis, você tem a paleontologia que estuda os fósseis, mas você tem também a biologia que dá sentido a algumas dessas hipóteses. Você trabalha com 5 grandes extinções. Se o homem estivesse inserido na natureza, você acha que nós chegaríamos a ser 7 bilhões e a pôr o resto do planeta em risco? Claro que não. Nós já teríamos sido extintos. Né? Sim. E essa é uma coisa que é muito difícil de dialogar com as pessoas, porque você tem, de um lado, uma crença religiosa de que o ser humano foi escolhido por Deus a dedo, que foi criado do barro e foi colocado aqui para reinar sobre a criação. Então, para as pessoas que acreditam que o ser humano foi escolhido para reinar sobre a criação inclui, inclusive, quem não é branco. Aí que entra a questão da escravidão. As religiões foram coniventes com a escravidão durante milênios, porque se o homem branco está reinando sobre a criação, ele tem poder de vida e morte sobre plantas, animais e sobre outros seres humanos que não são brancos. Claro. Certo? Você tem de um lado essa concepção de mundo, que o cara acredita que tudo aqui está para o seu prazer e para o seu domínio. Esse tipo de mentalidade, quando você tem o fim da escravidão, ela se projeta nessa dicotomia entre ricos e pobres, em que o rico acredita que ele tem o direito a tudo e que o resto da humanidade tem que trabalhar para sustentar esse direito. E que Deus lhe deu a procuração para reinar sobre todos. E sobre tudo. Que é aquela mesma coisa, né? Ô Creuza, desculpa. Ô Creuza, um abraço para você. Ana, sabe o que eu tô lembrando? Por exemplo, você vai numa reunião, eu não posso contrariar o padre. Eu não posso contrariar um pastor. Por quê? Isso Porque é pecado. Pois é, às vezes eu fico pensando, né? Tô deixando crescer o cabelo e tal. Aí um cara falou, nossa, mas isso é coisa de anticristo. Eu falei, olha, não desculpa, mas dentro da própria... Né, mas Cristo tinha cabelo curto, pois por é, acaso? Aí eu falo assim, olha, dentro da própria concepção, por que não? Cristo tinha cabelo comprido. A minha questão quando começa esse tipo de discurso é como existe uma mania de dominação entre os grupos humanos, como você impõe a sua concepção de mundo para os outros e não oferece qualquer opção. Né? Claro. Você tem... a gente estuda, a gente se mata de estudar. Aí aparece um pirralho de 18 anos e vira e fala, não, mas isso não existe. A Bíblia fala outra coisa. Exatamente. E aí você vira e fala, putz, esse moleque não tem nem experiência de vida para saber do que está falando e acha que sabe mais do que alguém que estudou 30, 40 anos. E aí você tem essa guerra de discursos em que o discurso da destruição, que é esse discurso de você destruir o argumento do outro sem argumentar, ele ganha adeptos. Inclusive de forma violenta, né, Ana? Sim. Você pega, por exemplo, o seguinte, olha, o Gerry é ateu, todo mundo combate o Gerry porque é ateu, mas não para debater a religiosidade com ele. Não. Por que ele é ateu? Né? E por que você não pode ter o direito de conviver com pessoas das mais variadas tendências de pensamento? Porque você não pode... Essa história do discurso único é o que transforma o Darwin em vilão. Porque até hoje, né? Até hoje. E é uma barbaridade, porque as pessoas têm um argumento rasteiro, e isso está surgindo novamente no Brasil, nessa questão da escola sem partido, de dizer que a teoria da evolução é só uma teoria. Então, o Marco Feliciano fez um projeto de lei para obrigar o ensino da teoria do criacionismo na escola, porque as duas se equivaleriam. Meu Deus. Pois é, aí você tem além de todos os milhões de problemas que esse argumento apresenta, criacionismo não é uma teoria, criacionismo é um mito. Não é científico. Não, é um mito. Você não tem...
se você acredita que existe um Deus todo-poderoso lá em cima que pegou e fez do nada um planeta, fez do nada um universo, pegou o barro, fez o homem, pegou uma costela do homem e fez a mulher, isso é um mito. É a mesma coisa que o indiano acreditar que o rio Ganges caiu do céu e que o Deus lá parou no cabelo para não machucar o rio, ou aqueles aborígenes que acreditam que o mundo está em cima de uma tartaruga gigante, por isso que ele não cai no espaço. São mitos. Mitos não são teorias. Teoria, aí entra procurar o dicionário. Pega o Aurélio e vai aprender o que é teoria, porque existe a denominação coloquial que as pessoas utilizam teoria como sinônimo de chute, de palpite, de ideia aleatória. Ela se fundamenta a partir de estudos. Então, uma teoria no meio científico é um conjunto, um sistema de pensamento que dá sentido a fatos científicos. Então, o que é a teoria da evolução? A teoria da evolução é que você tem uma série de fatos científicos concretos acontecendo com fósseis, com animais vivos, com formas de vida das mais variadas, e que você cria um sistema teórico para explicar esses fatos. Isso é uma teoria. Claro. Ana, vamos chamar um intervalo? Vamos. Vamos chamar um intervalo, depois eu queria... Eu tô avaliando aqui o seguinte, uma vez eu vi um livro chamado Teoria da Relatividade, de Einstein. Uhum. Tinha o quê? O tamanhozinho do manifesto do Marx, né? Sim. Pequenininho e tal. E um tijolo de 5.000 folhas chamado Compreendendo a Teoria da Relatividade. Vamos falar um pouco então aonde que a ciência, aonde Darwin avançou, é base para até hoje no pensamento científico. Vamos lá? Certo. Tá bom então. Muito bem, 11h08 em Campinas, estamos aí no Noroeste em Ação Especial de sábado, aqui ao vivo pela Rádio Noroeste. A gente vai para um breve intervalo, vamos falar mais ainda da teoria da evolução. Não só Darwin, mas os que vieram depois deles. Como diria Brecht, os que virão depois de nós. Né? Então vamos dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta chegando aqui. Elis Regina, alô, Marciano. Boa tarde, bom dia, né, Campinas? Você está ouvindo Noroeste em Ação. Música, informação e prestação de serviço. Com a apresentação de Gerry de Oliveira e direção geral de Cristiane Costa. Muito bem, voltamos, 11h19 em Campinas. Estamos mais uma vez aqui no programa Noroeste em Ação Especial de sábado. Como a gente sempre combina, né? Todo primeiro sábado do mês, o debate é sobre literatura, né? E aí, vocês vão nos sugerindo pautas, e a gente já discutiu literatura de cordel, né? Ou seja, literatura nordestina, passamos por cultura grega, enfim, isso vai puxando outros assuntos, como a gente já trouxe aqui um pai de santo, né? Para falar sobre a semelhança, né, dos deuses gregos, né, da mitologia grega com os orixás, enfim. O nosso papel aqui a gente vai cumprindo, tentar fazer com que a nossa comunidade tenha acesso à informação que os grandes meios de comunicação não querem fazer. Com exceção aí das rádios, das TVs educativas, que cumprem uma função importante, que estão querendo sucatear, e a gente vai tentando aí ser mais um foco de resistência. Nós estamos recebendo aqui a professora Ana Giselli, falando hoje sobre a teoria da evolução, né? Um debate muito difícil de ser feito mediante o senso comum, e esse senso comum dificulta, porque se você for olhar, por exemplo, a teoria da evolução com uma facilidade maior, como seria, por exemplo, os animais, os insetos que têm uma vida, uma evolução diferenciada, como o mosquito da dengue, por exemplo, você consegue analisar melhor. Mas sempre vem aquele senso comum dos seres vivos que têm um tempo maior de evolução, como são os macacos e o homem. Aí fica difícil, mas... Ana, bom, Darwin nos mostrou isso, né? Que nós estamos os seres vivos, eles
Os que conseguem superar as forças acabam, né, se dando bem, vamos dizer assim, e outros ficam pelo caminho. O homem ainda não sabemos se ele vai ficar pelo caminho ou se ele vai evoluir. Considerando as dimensões do universo e a enormidade que é o tempo, é bem provável que o homem se extinga num período dos próximos 10 mil anos. É Enfim. bem provável. Pois é. E aí, Ana, falando um pouco da origem das espécies, que é o guia, a tese guia, né, uma teoria que de teoria é muito mais científico do que qualquer outra coisa, vários outros autores, né, Sim. se utiliza ainda o Darwin como referência. O que você tem, as teorias evolucionistas, começando com Lamarck, passando por Darwin, elas têm um impacto na pesquisa que é de fomentar essa discussão sobre como é que a vida se dá. Veja como a gente trabalha isso na escola. A escola tem seus programas seu currículo programático. Então você, na minha época, que praticamente é a sua também, né, lá no início, no meados dos anos 70, você tinha na quinta série ar, água e solo, na sexta série zoologia e botânica, na sétima série o corpo humano. Você divide, você compartimenta. Você compartimenta o conhecimento. Quero mandar um abraço aqui. Ela me ouve, cara. Descobri que ela me ouve. É minha professora de ciências, na época era ciências. Que legal. Dona Iraceles, um beijo, minha querida. Sabe o que ela fez comigo? Ah. Ela fazia o seguinte: já você vai escrever o que é fotossíntese. Eu errava. Fotossíntese, eu errava. Ela falou assim: vai escrever 100 vezes no caderno. Pergunta e resposta. Eu peguei e fiz. Aí, no último bimestre, já tinha passado de ano mesmo, só faltava 2 pontinhos para passar de ano. Ela colocou na última prova. E aí, o que era fotossíntese, pergunta e resposta, e só de sacanagem eu errei, só para tirar um barato com ela. Eu amo a Dona Iraceles. Ela conta isso até hoje. A gente se encontra nas eleições, que ela ainda vai trabalhar na escola aí, e a gente começa a dar risada. Adoro eleição por causa disso. Mas vamos lá. Então, você tem uma compartimentação do conhecimento na escola, que é isso que faz com que as pessoas tenham a dificuldade de entender não só ciências em geral, física, química e biologia, como história, geografia, porque você compartimenta os conteúdos curriculares. A partir do Darwin, a partir do Lamarck, a partir de todos esses cientistas do século XIX que desenvolveram os processos e as metodologias para estudar ciência, você tem gerações e gerações de pensamento crítico, que não chegam ao material didático, que não chegam à escola, que são mais difíceis de tornar palatáveis para o grande público, não só por causa desse senso comum mais rasteiro da religião, mas porque são difíceis de ler, porque a literatura acadêmica ela tem todo um processo metodológico na produção do discurso acadêmico. Quando você pega um livro de ciências, você tem os modos do discurso científico aplicados na redação. Então, uma pessoa que não entende nada de ciência pena muito para ler, mas pena mesmo. Você tem 2 gerações importantes de evolucionistas depois do Lamarck e depois do Darwin. Para nós, a que interessa é essa que ainda está em atividade atualmente, que nasceu por volta de 1940, e que tem cientistas como o Richard Dawkins, como o Stephen Jay Gould, o Niles Aldredge, que são não apenas biólogos evolucionistas, mas que eles juntam conhecimentos de outras áreas. Por exemplo, o Gould e o Aldredge eram paleontólogos, além de biólogos. O Dawkins, ele é etólogo. E aí vai, para quem não sabe, né? Um paleontólogo é alguém que estuda fósseis. Um etólogo é alguém que estuda comportamento animal, que é uma
uma área da zoologia extremamente interessante, porque estuda, por exemplo, como é que se dá o acasalamento dos animais, como são os comportamentos de agressividade, de caça, de como é, por exemplo, você tem em grandes famílias de primatas, como se dão as relações de poder entre o macho dominante, os machos jovens, as fêmeas. Todo esse comportamento animal que é da área de etologia acaba influindo nos estudos do Dawkins sobre a biologia evolucionista, porque ele tem que dar conta de entender como é que a biologia se junta com o comportamento. No caso do Stephen Jay Gould, o fato dele ser paleontólogo, ele tinha que conseguir colocar no mesmo discurso a biologia evolucionista e todas essas coisas que a gente vai descobrindo sobre fósseis ao longo dos últimos 150 anos, que é uma área de estudos imensa. E Darwin tinha esse conhecimento todo sobre todas essas áreas, Ana? Não, porque, por exemplo, a parte de zoologia era muito difícil, na época dele, você observar animais vivos. A maior parte do ensino nas universidades se dava com animais mortos ou fósseis. Começavam a surgir os primeiros trabalhos de campo. E mesmo os primeiros trabalhos de campo, o cara ia lá, observava o animal na natureza por 2 ou 3 dias e depois matava o animal e trazia para dissecar ou para empalhar, que é o que o Audubon fazia nos Estados Unidos, que era um dos grandes cientistas, um ornitólogo bem conhecido. Você, na época do Darwin, mal começava a se desenvolver a questão da genética. O padre Mendel fez todas aquelas experiências com as ervilhas para traçar laços de hereditariedade, características herdadas. Muito do que se tem é fruto dos últimos 150 anos de pesquisas. Então, essa geração do Dawkins e do Gould, ela se beneficia, além de ter ajudado a construir esse conhecimento, ela se beneficia de todos esses trabalhos que a precederam. Por exemplo, em 1972, Stephen Jay Gould e Niles Aldred criaram a teoria do equilíbrio pontuado, que é o seguinte: tanto Darwin quanto Lamarck acreditavam que a evolução era feita de modo gradual, e isso é uma hipótese que se chama gradualismo, que é o seguinte: você vai de pequena característica a pequena característica, lentamente, até chegar numa grande mudança. Sim. O Stephen Jay Gould e o Niles Aldred dizem não. Quando você tem uma comunidade isolada, como nas Galápagos ou na Austrália, as mudanças se dão rapidamente no primeiro momento, mas muito rápido. E depois você tem um período de estabilidade. Quando as espécies estão totalmente adaptadas ao meio, você tem longos períodos de estabilidade. Então, de uma certa forma, a coisa vai se dar a partir do momento em que nós interferimos no processo, Ana. Não só isso, mas também do fato de que você, à medida que você vai pensando, você vai aprimorando. O sistema explicativo do Darwin, a teoria da evolução, ela era extremamente revolucionária no século XIX e até metade do século XX. Hoje, você tem evidências muito mais revolucionárias, não só que confirmam as hipóteses de Darwin, mas que vão além. E o que a gente está fazendo é ir além. Essa geração, por exemplo, o Dawkins trabalha com a genética num nível que as pessoas nem imaginam. Desde você entender aquele exemplo que o Carl Sagan colocou no livro dele, que o Duda lembrou bem, que o Dawkins também... Que a Cris adora. Então, no livro Cosmos está lá a foto. Você tem um caranguejinho lá numa região do Japão que as crostas na casca externa dele, no alto, lembram a face de um samurai. Os pescadores japoneses, quanto mais parecido for o caranguejo com o samurai, eles não consomem, eles jogam no mar. Então, aqueles caranguejos que têm a crosta menos definida, e aí é que vai uma coisa interessante. Então, esses que têm o samurai nas costas, quer dizer, pelo fato do homem não terem
mexido com eles que mais evoluíram, vamos dizer assim. Eles são os que mais se conservam. A população deles se sobrepõe às outras populações de caranguejos por conta disso, porque o homem não depreda, porque ele só tem a contar com os outros predadores naturais. Sim. Mas aí eu quero chegar numa outra questão que o Dawkins estuda, e eu não sei se é nesse livro ou se é num outro, que é o olhar. O nosso olhar, eu não sei se você vai lembrar, mas na escola, quando a gente tem aquelas aulas de física sobre Isaac Newton, mostra o retratinho do Isaac Newton com o prisma, decompondo a luz nas cores. Sim. A teoria das cores do Newton já foi superada. No século XIX, desde Goethe até outros cientistas foram mostrando que a luz faz a cor, e não que a luz é feita de cores. Que o modo como a luz incide nos objetos é que dá a cor. Então, o nosso olho, além dele ter limitações para perceber os diversos espectros de luz, a gente não enxerga em infravermelho, a gente não enxerga naquele preto e branco do raio-x. Agora, alguns outros animais têm essa evolução. Sim, exatamente. O nosso olho, ele é muito ruim se for comparado com o olho de uma águia, com o olho de animais que tem, ou um camaleão, diversos répteis. O nosso olho não tem sofisticação a ponto de perceber todas as nuances da natureza. O que faz com que a gente enxergue o rosto do samurai no caranguejo é que o nosso cérebro tem essa capacidade de pegar umas poucas linhas e dar a elas sentido. Você já reparou que às vezes você está lendo e você lê 2 sílabas de uma palavra e o seu cérebro completa a palavra? Completa, isso. Tem às vezes você se engana. Na internet. E às vezes você se engana, porque às vezes o repertório de palavras do seu cérebro não conhece a palavra que está naquele livro. E você lê uma coisa e aí não dá sentido, você volta a ler, e quando você lê de novo, aí você percebe que o teu cérebro te pregou uma peça. Agora, na maioria das vezes, Ana, não é nem assim o cérebro pegar uma peça, mas é a gente tentar compreender que aquela palavra está errada, né? Por exemplo, não foi impeachment, foi golpe, pronto. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Por exemplo, tá lá a palavra, tal, é a interpretação dela que se tem. Sim, mas isso é uma questão cultural. Isso é uma questão cultural. Não, o que eu estou falando é uma questão biológica e química do seu cérebro. O seu cérebro, ele tem essa capacidade de dar sentido a linhas aleatórias. Por que os antigos enxergavam constelações no céu? Se você tem uma série de pontinhos que são as estrelas, os planetas e os outros corpos celestes. Mas a pessoa olhava e pegava aqueles pontinhos e o cérebro traçava um desenho a partir deles. Sim. O nosso cérebro tem essa questão. E essa é uma característica evolutiva do ser humano, porque os nossos olhos não são perfeitos, o cérebro completa as informações. Agora, Ana, só uma questão falando das estrelas. Me lembro quando eu era moleque, eu achava facinho o Cruzeiro do Sul. As Três Marias, as constelações, a gente aprendia inclusive na escola. Sim, as Três Marias, que é o cinturão de Órion, né? Isso, e hoje, por exemplo, eu não consigo mais localizar. Será que essa evolução tirou o conhecimento? Ou não é importante mais? Porque a gente tem outros equipamentos para olhar a posição da Lua, a posição das estrelas. E será que isso... ainda existe muita gente que se guia em comunidades que não são tecnologicamente avançadas. O céu ainda é uma grande referência. A gente tem um problema imenso, que é morar numa cidade de grande porte. Você então, não vê nem a luz que é emitida pelo nosso ambiente, ela reflete no céu e faz com que a gente perca a capacidade de ver pelo menos 70% do que está lá. Porque para a gente perceber o céu como ele é, tem que estar escuro aqui embaixo. Sim. Então, a gente já tem essa perda. Eu me lembro no Exército que a gente usava as estrelas para fazer guia. Sim, mas existem viajantes, existem comunidades que se guiam, por exemplo, para a agricultura, é importante, para navegação é essencial você conhecer Claro. para você calcular. Hoje existem equipamentos de radar
Mas se você pensar que Cabral veio para cá só com um astrolábio e um sextante, né? Ele não tinha nenhum equipamento, nada, nada de nada. E as pessoas viajavam, os árabes viajavam muito, os vikings viajaram sem aparelho nenhum e descobriram a América 300 anos antes de Colombo. Então, você tem... o ser humano tem essas capacidades, às vezes para compensar o nosso olho, que não é grande coisa, o cérebro assume mais atividades. Você tem isso. E o Dawkins e a geração dele foram os que mais estudaram essas minúcias. Até porque existe um ramo relativamente recente do conhecimento, que é a neurociência, que estuda o cérebro e as condições neurais do corpo humano, e que trouxe um monte de informações que os evolucionistas puderam utilizar. Agora, Ana, eu estou com uma preocupação aqui. Isso é a pauta do próximo programa, inclusive. Mas eu já tenho uma pauta, uma sugestão para o próximo programa. Não, do próximo programa sobre do convidado, do Zé Maria. Zé Maria. A evolução, ela é natural, em algum sentido. Quando o homem interfere na evolução. Estou falando assim, por exemplo, o que é o organismo geneticamente modificado? Eu pego uma semente de soja, modifico a semente da soja para que um determinado fungo ou ácaro ou uma praga não se alimente daquilo. Entretanto, aquela praga ela tem uma função na cadeia, na natureza. Ou seja, aquela praga também ela não é simplesmente está lá para comer a soja, ela também está para ser comida pelo sapo, e o sapo não vai ter alimento, some também. Essa chamada modificação ou a extinção, né, de algumas espécies pela própria ação do homem, como é que a gente reverte isso? Porque tem a pergunta da Cristiane aqui, né, que eu não quero que você vá sem deixar uma resposta, por duas questões. Uma, porque eu apanho, né, e outra, porque é interessante. Olha, o capitalismo consegue preservar as espécies, os biomas, Não, o capitalismo não consegue preservar, porque não é função do capitalismo preservar espécies nem biomas. O capitalismo montou seu discurso de pioneirismo e da burguesia como a classe que modificou o planeta, exatamente devastando. Claro. Você tem a gênese do capitalismo nas grandes navegações. E o que são as grandes navegações? Você tem uma série de europeus que se desloca pelo planeta e vai pilhar os outros continentes. Vai levar madeira, ouro, pedras, todo tipo de material embora, vai traficar seres humanos. Isso também tem um impacto imenso no equilíbrio não das populações, não só das civilizações, mas se você desloca uma grande quantidade de população para um lugar onde não havia gente antes, você tem um impacto sobre o bioma que está lá. Quer dizer, você já começa a fazer, em 1500, você já começou a devastação. Aí você tem a segunda geração do capitalismo, que é a Revolução Industrial. E o que a Revolução Industrial faz? Ela esburaca a terra à procura de carvão, ela derruba florestas inteiras, ela destrói montanhas para passar trilho de trem. Tem aquela frase do índio, né? Por que vocês estão levando todo esse pau vermelho? Para estocar, porque não, mas aqui tem a vontade, não precisa levar. A gente retira da própria natureza, né, quando a gente houver necessidade. Agora, tem muita gente que não há necessidade. Para vocês não há necessidade, vocês retiram por quê? Pois é. O lucro, a função do capitalismo é dar lucro. E não matar a fome do povo. Não, e só. A função do capitalismo é gerar lucro. E como o lucro não dá em árvore, e como o capitalista não vomita dinheiro, ele vai tirar o lucro dele de algum lugar. E esse lugar é a exploração dos outros seres humanos e a exploração sistemática do planeta. Claro. E aí, quando você destrói, você destrói. Existem coisas que são irrecuperáveis, existem coisas que são irreversíveis. Um dos maiores desafios que a gente está
encarando hoje é a extinção sistemática das abelhas. Sim, isso, eu estou acompanhando isso. Eu acompanho isso há mais de 15 anos. A primeira denúncia, pasmem, a primeira denúncia que eu vi sobre a extinção das abelhas foi no episódio do CSI Las Vegas, quase uma década e meia atrás. Quer dizer, eu já tinha visto alguma coisa no Carl Sagan, dando entrevistas, e depois eu vi no episódio do CSI, você tem essa preocupação dos cientistas. Por quê? Porque sem a abelha a civilização é impossível. Para você ter uma ideia, uma boa parte da Europa depende das abelhas para ter agricultura. A maior parte do planeta depende das abelhas para polinização de árvores frutíferas. Sim. Há uns 5 ou 6 anos atrás, teve uma região da China em que as abelhas foram embora. E era a região responsável pelo abastecimento de peras no mercado. E o cara chegou para o governo chinês, o agricultor, e falou, olha, como é que nós vamos ter? A florada está chegando, não tem abelhas, não vai ter frutos se não houver polinização. O governo chinês falou para ele, se vira. Aí o cara pegou uma escada e um pincelzinho e polinizou ele de uma florzinha para outra, centenas de árvores. Ele passava o dia inteiro fazendo isso. As frutas tiveram, mas sim, não teria... mas não na proporção de se tivesse abelhas. As abelhas, para abelha, é uma coisa simplérrima. Nos Estados Unidos, existe o aluguel de colmeias. Quando você tem um campo que você depende da polinização para ter a colheita, seja do cereal que for, ou do que quer que seja, você aluga colmeias e o cara vive disso. Ele leva a colmeia no seu campo, as abelhas se alimentam e fazem o que tem que fazer e você tem a polinização. Só que... Aí você paga e depois leva embora de novo as abelhas. No mês que vem você vai querer de novo, aí você tem que contratar de novo. Na colheita seguinte você vai precisar novamente. Você tem... Mas mesmo assim não é suficiente. Desculpa, tranquilo. Não, agora... Mesmo assim não é suficiente, porque o que a gente tem é uma demanda cada vez maior de hortifruti que precisam da polinização e as abelhas estão sendo extintas pelas ondas de celular, estão sendo extintas pelos pesticidas massivos da Monsanto, da Syngenta. Eu queria que você falasse um pouco mais, já me chegou essa informação sobre as abelhas pelas ondas hertzianas de celular. É chamada radiação não ionizante, isso está sendo objeto de estudo. Pois é, o ser humano criou uma porção de tecnologias que ajudam para algumas coisas, mas que prejudicam em outras. E a questão é, do que vai adiantar você ter um iPhone Mega Blaster se você não tiver maçã, pera e para comer? E é isso que a gente vai debater no próximo programa, que é justamente o impacto ambiental sobre as novas tecnologias. Eu não quero me antecipar, porque o Zé Maria sabe muito mais do que eu. Quem sou eu para falar sobre o assunto? Porque a minha informação é de leigo, a minha informação é de quem fica caçando as coisas, né? Mas eu acho ele é uma pessoa formada. Aliás, ele tem muito mais para dizer sobre evolução do que eu mesma, né? Eu trabalho muito mais com a história da construção desse conhecimento, de como que o ser humano vai criando as teorias, vai criando os sistemas de pensamento e isso vai modificando a nossa cultura. O capitalismo, ele destrói o meio ambiente. Na realidade é o seguinte, por exemplo, foi construída agora uma semente de soja da Roundup Round, da Monsanto, né, que você planta a soja, mas daquela semente não nasce outra. Pois é. Né? Ou seja, você compra lá a soja geneticamente modificada, que ela vai ser bonita, vistosa, porque não vai ter a praga que ataca, por outro lado também não vai ter sapo, não vai ter nada na natureza, enfim, vai melar a cadeia alimentar. Mas tem um sistema dentro daquela soja, se você pegar a semente dela mesmo, ela não vai germinar. Eles tiraram esse como dizer assim, esse DNA, o gene que poderia reproduzir outras. Sim. E é isso que o capitalismo está fazendo. Mas, transformando... Você tem outros exemplos também, reflorestamento.
O pessoal vai reflorestar e refloresta com eucalipto, que eucalipto destrói o solo. Tudo, né? Destrói tudo. Se você pensar quando Dom João VI veio para cá e abriu os portos às Nações Amigas em 1808, a Floresta da Tijuca era um morro pelado. Sim. Dom João VI e posteriormente o José Bonifácio reflorestaram com espécies nativas. Porque a ideia deles era, se você refloresta, você tem que reflorestar, você não pode plantar um outro negócio que não tem nada a ver. Claro, mas... E aí tem uma coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de José Bonifácio, né? A gente sempre fala o seguinte, mas ele era um aristocrata, ele era um cara... O patriarca da independência, mas não vê o lado científico dele, né? Nossa, que ele é um cara muito... E existe, a Biblioteca Nacional publicou nos anos 80 uma memória, que são 4 textos da época da independência do Brasil, que eram projetos de Brasil que ninguém quis, que a elite não quis. E o projeto do José Bonifácio implicava em você libertar os escravos, fazer reforma agrária, ter... Indústrias de base com siderúrgica, ele era especialista nisso também. Ele tinha uma série de interesses extremamente variados. Ele era um cara que se educou nessa virada do século XVIII para o XIX, que tinha acesso às publicações na Europa, que sabia o que estava acontecendo e que estava vendo a Revolução Industrial a todo vapor lá nas Ilhas Britânicas, e o Brasil teimando com aquela agricultura medonha, baseada em exploração humana e sem... Eu acredito que as primeiras máquinas agrícolas chegaram ao Brasil por volta de 1850, aqui na região de Itu, porque tinha um cara maluco que queria mecanizar a agricultura. E depois veio para Campinas Linderud, que agora estão querendo derrubar, e aí tá aquele rolo. Você tem... O Brasil tem esse problema, né, de ser intrinsecamente conservador. E que conserva as coisas ruins e não as coisas boas. Claro. E eu não digo isso, eu não participo desse sentimento vira-lata de achar que o Brasil é o pior país do mundo. Pelo contrário, eu acho que o Brasil é um país que tem um potencial humano imenso e um potencial de juventude, de ainda ser um local onde se pode fazer muitas coisas. A Europa é um continente acabado, é um continente sem grandes perspectivas de futuro, e aqui a gente tem condições, espaço para criar utopias, para fazer coisas interessantes. Eu não participo dessa ideia de que o Brasil é a pior coisa do planeta. E fico profundamente magoada quando as pessoas fazem essas comparações estapafúrdias. Assim, né, mas Ana? o que me assusta é a capacidade que a elite brasileira tem de empurrar goela abaixo o discurso de dominação das pessoas e das pessoas praticarem a dominação felizes, serem dominadas, irem pro abatedouro com um sorriso nos lábios. Pois é. Às vezes eu fico pensando, né? Tudo bem, eu acho que as elites nos criaram muito atraso, mas hoje, por exemplo, a gente tem biodiversidade a dar com pau, né? O que a gente tem é muita natureza ainda para ser explorada, não no sentido degradante, mas para ser estudada, enfim. E nós temos uma base de conhecimento que hoje o Brasil já não é mais aquele que, né, a partir da criação das universidades como a USP e tal, a gente tem vida própria. Sim. Né? E a gente precisa, como diria o Darcy Ribeiro, olhar para dentro. Não, eu nos desenvolver olhando para dentro. E né? uma das coisas que o Brasil faz de maneira péssima, que isso me magoa muito, é que o Brasil não sabe fazer propaganda de si mesmo. O Brasil exporta toda essa cultura do estupro, exporta essa mulata e mulher bonita e tudo mais, e que é carnaval, futebol e putaria, e não sabe exportar o que a gente tem de bom. Eu estava assistindo uma minissérie da BBC sobre uma fulana lá de um conglomerado judeu que queria instalar fibra ótica na Palestina.
E o cara pergunta o que é fibra ótica, e o outro fala, é um negócio que foi inventado na Holanda. E é mentira! Não, a fibra aqui. ótica foi inventada aqui na Unicamp, aqui ao Valentim, passo da gente. Né? Meu amigo Valentim, Então, do CPQD, pois pessoal da Unicamp, né? Pois é. E aí o Brasil não sabe fazer propaganda de si. Ana, eu estava conversando com o Victor Dagnino, que ele trabalha muito a questão de ciência e tecnologia dentro da Unicamp. E ele diz o seguinte, Ana, que 96% do pensamento científico que é pago com dinheiro público, as pesquisas e tal, é entregue para a iniciativa privada. Ou seja, não patenteamos 96% Pois do pensamento científico nosso. E na área de ciências humanas é pior ainda, porque nós produzimos um conhecimento extremamente sólido sobre geografia, história, ciências sociais e antropologia, ciência política, sociologia. O Brasil tem pensadores sólidos, tem uma produção, e a nossa produção não só não é reconhecida dentro do Brasil, como não chega ao material didático. Tem gente aprendendo Gilberto Freire ainda na história. O material didático ainda pensa na democracia racial, na história harmônica do Brasil, e a gente já provou, há mais de 40 anos que o meio acadêmico já provou que existe racismo, que existe exploração, que existe... Aí o cara vem e fala, não, mas isso é a universidade que está aparelhada pelos comunistas, e esse conhecimento não nos interessa. E aí vem agora a discussão de... O que é isso? Não, e aí meu medo é o seguinte, a minha área já foi praticamente vilipendiada de todas as maneiras possíveis. A área de história já foi colocada como se fosse a vilã da escola. Mas eu me preocupo com a biologia, porque se o crescimento desse pensamento evangélico continuar e desse pensamento restritivo do conhecimento, de que o cara fez uma cartilha falando que o professor não é educador, o professor tem que chegar na escola e dar a matéria. Que está lá escrito por alguém, não despertar senso crítico nenhum. A questão é, existem regiões dos Estados Unidos onde não se ensina a teoria da evolução na escola. E aí você tem cientistas como aquele cara que foi candidato, o Dr. Ben Johnson, que foi pré-candidato na Convenção Republicana para a presidência da República, que é um neurocientista. Não, ele é um neurocirurgião. Ele não é cientista. Porque cirurgião é um prático, é um cara que pega um bisturi e te abre. Pensar, ele não pensa. Aí, ele acredita na criação. O cara é o maior cirurgião pediátrico de cérebros, quer dizer, ele opera cérebros de crianças, é referência na área e acredita que o mundo foi criado por Deus há 6.000 anos atrás. E nós corremos o risco, se o Escola Sem Partido vingar, daqui a 30 anos de ter esse tipo de profissional. Uma pessoa veio aqui, Ana, queria fazer propaganda de uma escola. Né? Aí eu disse o seguinte, tá, mas qual que é a diferença da sua escola? Uma escola particular, para crianças. Não, é que nós temos damos aulas de religião. Que a esposa do pastor, a dona da escola é a esposa de um pastor e ela também. Então que a referência seria a religião como uma forma de... E é um problema isso, porque a religião é algo de foro íntimo. Ela não pode ser ensinada na escola, a não ser que você estude história comparada das religiões. Eu fiz bem não aceitar a propaganda? Olha, você tem que ser pragmático. Você não pode ficar com a rádio fora do ar porque faltou grana para pagar o provedor, né? Sim, mas... Então, tem certas propagandas que você... Mas essa, a gente como é a diferencial, gente, né? é complicado. Exatamente. Tem uma coisa por dentro da gente que não dá, né? Exatamente, a gente tem princípios. Claro. E se você tem uma Constituição que defende os direitos humanos e institui a liberdade de culto, você não pode ter aula de religião na escola. Claro. Isso é incompatível com os valores republicanos lá do século XIX. Imagina hoje. Só para terminar, a gente já está quase no final. Vou te Não, contar uma tranquilo, anedota para você. Estica aqui, não tem problema. Todo mundo sabe que eu nasci no Uruguai e que quando eu vim para o Brasil eu tinha de 9 para 10 anos. Você se emocionou com a chegada do Uruguai ontem?
Olha, Aquela achei delegação bonitinho. pequena, mas... Mas é muito o que identifica. Né? Eu não me considero mais nem uruguaia nem brasileira. Eu sou uma coisa que está no meio do caminho. Eu me emociono igualmente com os dois países. Mas quando eu estava na escola, lá em Montevidéu, a gente aprendia sobre Dom José Pedro Varela, que foi o fundador da escola laica. Lá em meados do século XIX, José Pedro Varela defendia e conseguiu implantar no Uruguai que o ensino tinha que ser gratuito, laico e universal, que são os valores republicanos, a tal ponto de que você tem músicas feitas para o Varela no século XX, que você tem na época dos anos 60, que tinha todos aqueles cantores de protesto, né? Que Sim. você tem uma música que foi feita para ele, porque que falava que você tem que respeitar e você tem que gostar, porque se não fosse ele ter fundado a escola laica, universal e gratuita, você não estaria aqui hoje. Então, eu aprendi assim. Para mim, o caráter laico do ensino, a gratuidade e a universalidade não se discutem. Claro. Você dizer que a universidade tem que ser paga ou que você tem que ter aula de religião na escola é totalmente absurdo. Ô, Ana, bom, são 11 horas e 58 minutos. Tem mais alguma outra questão que você gostaria de mencionar aqui? Olha, eu quero dar uma sugestão para o programa do mês que vem. Vamos nessa. Que eu estou pensando da gente falar sobre Érico Veríssimo. Rapaz, eu tive em Cruz Alta. Pois é. A terra do Érico Veríssimo, lá tem um museu Érico Veríssimo. O Cristiane, lembra? Quando a gente entrou no museu, quer dizer, eu não entrei, eu fiquei dando a minha palestra lá, pessoal do Movimento de Rádio Comunitária, você deu aquela fugidinha, o tempo e o vento. Olhar os lírios do campo, musical longe, incidente em Antares. Vamos sim, Érico Veríssimo é o nosso... Porque eu tenho a seguinte concepção. Se a gente quer repassar o amor pela leitura, a gente não pode fugir muito para esse meio acadêmico e ficar falando sobre ciência, tecnologia, teoria e tudo mais. Claro, vamos falar da leitura. Aquela leitura que você lê e você sente prazer. Vamos voltar um pouco para os escritores nossos. Claro, vamos sim. E Érico Veríssimo, para mim, é uma referência de adolescência. E o que é legal é o seguinte, a gente, da última vez falamos lá para cima, Patativa do Assaré, tal, né, o Graciliano Ramos, tal, agora a gente desce para o sul. Isso. Para Cruz Alta. Vou pedir para o meu querido amigo Clementino Lopes, que é apaixonado por Érico Veríssimo e que mora em Cruz Alta, para acompanhar a gente. Tá bom, Ana? Tá bom. Fechado? Fechado. Érico Veríssimo. Mais alguma outra coisa, então? Não, agradecer o pessoal que está ouvindo, né? Que tem a paciência de ficar no sábado de manhã ouvindo a gente falar borracha aqui, né? Tá bom demais. Esse é o nosso papel. Sempre tem alguém ouvindo, né? Fala, Duda. Ah, claro, e fora Temer, né? Não podia faltar. Sempre, né? Fora Temer. Isso, quer dizer, deveria ficar implícito toda vez que eu abro a boca que o fora Temer está no meu coração. Pois é, e todo mundo sabe que a gente tem um carimbo na testa por uma sociedade mais justa. É só a gente começar a pronunciar as primeiras palavras, isso fica claro, né, Ana? Pois é. Tá certo. Então, Ana, muito obrigado. Então, até a próxima. Agradeço. Então, no próximo programa, vamos falar sobre Érico Veríssimo. Duda, muito obrigado pela participação aqui. Eu lhe mando uma procuração. Sábado está de volta, então o debate vai ser sobre os transgênicos. Produtos geneticamente modificados, suas implicações, seus problemas, a cultura orgânica, a agricultura. Bom, muito assunto. Tenham todos um bom dia e uma boa tarde. A gente volta na próxima segunda-feira com o Rancho dos Ipês. Tenham todos um bom dia.